Oi, pessoal, tudo bom? Comigo tudo bem. Professora Ana Lúcia no nosso canal Ótimatemática. Como eu falei em um vídeo da semana passada, eu ia trazer problemas para ver quando é que a gente usa o máximo, quando é que a gente usa o mínimo. Olhe o vídeo até o fim, depois olhe novamente para ver as ideias, que aqui eu trouxe 2 probleminhas, mas não tem como eu escrever tanta coisa aqui, né? Então vamos ver. Um professor de história precisa dividir as turmas de alunos em grupos, de maneira que cada grupo tenha a mesma quantidade de alunos e também o maior número possível. A turma A possui 24 alunos, a turma B 16 alunos, a turma C 32 alunos. Qual a quantidade de alunos terá cada grupo? Pessoal, então assim, você conseguiu entender? Quando a gente se depara com um probleminha, o ideal é a gente ler mais que uma vez para poder entender bem, né? Claro que eu já li ele, eu copiei, eu tenho muita facilidade nisso, mas quando a gente lê e não entendeu bem, lê de novo, a gente não precisa querer ter aquela pressa, né? Então, mas aqui o que diz? O professor tem que dividir as turmas. Ó, uma ideia, ó, ele precisa dividir as turmas de alunos em grupos. Como é que serão esses grupos? Eles têm que ter a mesma quantidade de alunos e também o maior número possível. E aí ele tem 3 turmas que ele ia fazer trabalhos e daí turmas com quantidades de alunos diferentes, ó, 24, 16 e a turma C tem 32. E ele queria fazer grupos, mas não queria fazer numa turma grupo de 5, de 6, na outra de 8, na outra de 12, né? Ele queria fazer grupos iguais. É possível? É, se os números não forem primos entre si, é. Mas e agora? Será que eu vou usar o máximo divisor comum ou o mínimo múltiplo comum? Aí, vocês têm que pensar assim, ó. Se você fosse fazer o mínimo, vamos começar por uma ideia, ó. 24, 16 e 32. Vamos tirar o mínimo. Dá por 2, todos eles são pares. Metade do 24, 12. Esse aqui é o método prático. Lembra que a gente viu em uma outra aula? 16 por 2, 8. 32 por 2, 16. Ficou par ainda, todos dá para dividir por 2. Dá 6, metade de 8 é 4, metade de 16 é 8. Par tudo de novo, 2. Dá por 3, metade é 2, metade é 4. Dá por 2 ainda. O 3 é ímpar, eu não posso dividir por 2, mas a gente copia. O 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. E agora dá por 2, que dá 1 e 1 e 1. E aqui sobrou 3. 3 dá por 3. Vejam bem, gente. Isso aqui a gente vai multiplicar. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Aqui tanto faz a ordem, né? 24 vezes 4. Vocês imaginaram quanto que dá isso, ó? Se for tirar o mínimo, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8 e 9. Existe como fazer um grupo de 96? Grupos de 96? De jeito. Então, não é o mínimo que a gente usa quando fala em dividir. Na verdade, quando fala em dividir, ele já vai para o máximo divisor, ó. Olhem a dica, ó. Dividir, repartir, vai para o divisor, não é múltiplo, tá? Outra coisa, a mesma quantidade e o maior número possível. Maior quantidade, maior tamanho possível, né? Se às vezes quer repartir uma coisa em medidas, tal, sempre vai para o maior tamanho possível. Então, é o máximo divisor comum. E como é que eu calculo? Na outra aula a gente pegou 2 valores e usou o método prático. Agora nós temos 3, ó. Mas aí eu vou aproveitar para distinguir quando é que é um do outro, quando é que é máximo e quando é que é mínimo. Vamos ver se aquele é mínimo, né? E vamos fazer dos 3 números. Então a gente utiliza o método, podemos utilizar o método prático, que é o jogo da velha. Vamos utilizar os 2 números maiores, o 32 e o 24.
32 e 24. A gente faz divisões sucessivas, lembram? Então vamos lá. Quantas vezes o 24 cabe no 32? Ah, se eu tenho 32, eu gastar 24, só posso comprar uma coisa, né? E sobra quanto? Né? O 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dá 6, mais 2, 8. Agora, esse 8 que é resto, eu vou colocar aqui ao lado do 24. 24 dividido por 8, já deu exato, que dá 3 vezes 8, 24, sobra 0. E aí o 0 eu não vou continuar dividindo. O máximo divisor comum do 32 e do 24 é o 8. Agora o que eu vou fazer? Falta ainda uma outra turma, o 16. Eu vou lá no meu rascunho novamente e vou pegar o 16 e o que deu de resultado aqui. 16 e o 8. E não é que dá bem exato? Quantos grupos de 8? 2. 2 vezes 8, 16, sobra 0. Portanto, aqui, qual a quantidade de alunos terá cada grupo? Cada grupo terá, quanto então? 8 alunos. E veja que legal, ó. Se você quiser conferir, lá na turma de 24, dá para repartir em 8 grupos exatos, a mesma quantidade, ó, sem sobrar aluno. 24 dá para repartir? Dá. Quantos grupos de 8? 8, 16, 24. 3 grupos. Lá na turma que tem 16, dá quantos grupos? 2. E na turma de 32, vai dar 4 grupos de 8. Né? Muito bem. Então, agora vamos apagar aqui e vamos para o próximo problema. A professora Ana... Então, aqui, né, pessoal, deu para ver quando é que a gente usa o máximo? É quando a gente quer o maior comprimento, a maior quantidade possível, e quando a ideia, e grupos iguais, né, e quando a ideia for dividir. Tá? Então, isso a gente tem que tirar do probleminha. Vamos ver o problema 2. A professora Ana foi consultar e deve tomar 3 medicamentos. Isso acontece muito quando a gente vai consultar. E esse que eu elaborei, eu gosto muito de problemas da vida, né? Para você ver que a matemática não é coisa lá do outro mundo, é da vida da gente, né? Um deles deve ser ingerido a cada 12 horas. Ó, o médico chegou e disse, esse aqui tu vai tomar de 12 em 12 horas, lá na receitinha, né? Um segundo medicamento a cada 8 horas e outro a cada 6 horas. Até cada 6 horas. Ela tomou todos juntos. Então, ó, vejam que ela ganhou 3 medicamentos. Vamos olhar o probleminha de novo. 3 medicamentos. Um de 12 em 12. O outro de 8 em 8. E o outro de 6 em 6. Ela tomou todos juntos às 11 horas da manhã. Daqui a quantas horas ela irá tomar os 3 medicamentos juntos novamente? Será que aqui tem alguma ideia de divisão? Não, o mínimo ele tem assim, ó, ele traz a ideia de tempo, de coincidência, de quando tal fato vai acontecer junto novamente, às vezes pode ser uma viagem. Isso aí são os probleminhas que a gente vai usar mínimo, eles trazem essas ideias, né? Ou ideias de encontro, né? Quando que vão se encontrar novamente, quando que vai coincidir, como acontece aqui. Então, esses problemas aqui é o mínimo, né? E aí, então, nós vamos pegar, ó, 12 em 12 horas, 8 em 8 horas e 6 em 6 horas. Dá para dividir por 2? Dá. Quanto é que é 12 por 2? Metade, 6. 8 por 2, 4. 6 por 2, 3. Dá para dividir por 2 ainda? Tudo que dá para dividir a gente divide. 6 por 2, 3. 4 por 2, 2. E o 3 é ímpar, não dá, a gente copia quando não dá para dividir. Sempre a gente vai dividindo por números primos. O único número primo que é par é o 2. Ainda dá para dividir uma vez por 2, porque existe um único 2. 2 por 2,
1. E o 3 continua e o 3 continua. Como agora eu tenho 2 vezes o número 3, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. E 3 dividido por 3 dá uma vez. Quando terminou tudo na unidade, é só multiplicar aqui, né? Posso multiplicar os 2 primeiros, 2 segundos, tudo em ordem. Aqui é multiplicação, não importa a ordem. Mas vamos fazer assim, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E 4 vezes 6, 24. Pergunta, daqui a quantas horas ela irá tomar os 3 medicamentos juntos novamente? Daqui a 24 horas. Daqui a 24 horas. Ou seja, só vai tomar novamente os 3 remédios junto às 11 horas do outro dia. E só vai repetir, então vai ter que ter muito cuidado, porque um é de 12 em 12, o outro é de 6 em 6, o outro é de 8 em 8, né? Então, ali vai ter que cuidar, porque os medicamentos não vão bater os horários, vai ter que ter, cuidar o de 12, cuidar o de 8, cuidar o de 6. O único horário que bate é daqui 24 horas, ou seja, um dia depois. De um dia em um dia, né? E vejam aqui, eu adoro o número 24, veja bem, ó, 24 horas. Você nunca vê um medicamento ser administrado de 5 em 5 horas. Por quê? Porque 24 não é divisível por 5. O 24 não é múltiplo do 5, né? Ele não está na tabuada do 5. Então, o médico pode te dar um remédio de hora em hora, de 2 em 2 horas, de 3 em 3, de 4 em 4, mas não de 5 em 5. Daí de 6 em 6, porque vai fechar de novo 24 no outro dia, né? E daí 8 em 8 e 12 em 12. Né? Pode olhar, ver se não são essas as administrações, por causa da divisibilidade do número 24. Pessoal, gostaram? Tenho certeza. Se inscreva no canal, dê seu like e amanhã estamos aqui novamente. Tchau, grande beijo.